Olá, quero saudar você que está nos assistindo neste programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, em São Caetano do Sul, com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Edson de Faria e quero aproveitar esta oportunidade para convidar você a estar conosco em nossos cultos de adoração ao nosso Senhor, nosso Deus. Quero dividir com você o que veio à minha mente enquanto lia e meditava sobre o texto que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: Jesus, falando com Simão, disse: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Esse texto faz parte de mais um milagre de Jesus Cristo, agora em uma pesca. Jesus estava no barco de Simão, pede que ele se afaste um pouco da praia e ensinava do barco as multidões que estavam ali presentes. Acabando de ensinar, manda Simão ir para um local mais fundo e lançar a rede para pescar. Simão vai responder: Mestre, passamos a noite toda trabalhando e nada pescamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Diz o texto que pescaram uma grande quantidade de peixes, que as redes estavam se rompendo e precisaram pedir ajuda de outro barco. Podemos imaginar que Pedro nunca tenha se deparado com tamanha quantidade de peixes em suas redes. Mas vamos pensar juntos. Primeiro, temos a visão de Pedro e seus colegas, que devem ter tirado todas as tranqueiras que tinha na rede após aquela noite que passaram e nada pegaram. Estavam cansados e desanimados, porque não tinham o que levar para casa como alimento e nem vender no mercado. Estavam ainda exaustos e são chamados por Jesus de surpresa, que entrou no barco e pede para afastar-se um pouco da praia. Jesus passa a ensinar então a multidão, que se aproxima da praia, e com certeza Simão ouviu o ensino de Jesus. Após Jesus ensinar, fala diretamente com Simão que ele fosse para um lugar mais fundo e jogasse a rede. Simão vai fazer uma das declarações mais importantes que ele possa ter feito. A primeira declaração que ele vai fazer é dizendo: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Declaração esta que traduz a incapacidade do homem, que nem sempre se dá bem naquilo que é acostumado a fazer. Pedro era pescador experiente, conhecia os lugares onde os cardumes estavam. Isto às vezes acontece com cada um de nós, em qualquer área da nossa vida, causando em nós culpa, preocupação, autopunição, porque nós começamos a pensar: como é que deixei isto acontecer? Sentimentos nocivos que bloqueiam a visão de um futuro e entramos, por muitas vezes, em depressão, não sabendo o que fazer. Antes de Jesus entrar no barco de Pedro, a noite foi de trabalho pesado, enfadonho e infrutífero. Muita gente está numa situação semelhante. Até você que está me ouvindo pode estar pensando assim: trabalha e nada acontece. Mas temos a segunda parte da frase de Pedro: mas debaixo da tua palavra lançarei a rede. Que declaração sensacional! Um exercício de fé que nos tira da nossa zona de conforto. Ele obedeceu à palavra de Cristo. A incapacidade e o cansaço ficaram para trás.
a esperança volta a ter espaço na vida. A consequência é a grande pesca. O que podemos aprender com esse texto? Que a nossa dependência está inteiramente ligada ao nosso Deus. Quando estamos debaixo do seu guarda-chuva, todas as nossas dificuldades são sanadas. Não sei se você está na mesma condição de Pedro. Trabalha, trabalha e nada acontece. Se for isso, submeta-se ao que Jesus está falando. Lance a rede sob a direção dele e vai ver que o milagre pode acontecer. Isso significa que estamos em sintonia com a vontade de Deus. Que Deus o abençoe e que até o nosso próximo programa, querendo assim Deus.